Dia 33. Somos chamados para servir juntos, usando nossos talentos para abençoar uns aos outros. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4,10. Descubra o ponto de encontro entre a vontade de Deus e os dons que você recebeu. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 12,6. Apesar de estar falando especificamente de dons espirituais nessa passagem, seu argumento abrange toda a capacidade dada por Deus a nós. Devemos usar essas capacidades a fim de abençoar os outros. A Bíblia está repleta de exemplos do uso que as pessoas fizeram dos dons que receberam de Deus para abençoar os outros e assim glorificar a Deus. Essa lista de dons é ilimitada e inclui, por exemplo, habilidades artísticas, arquitetura, administração, culinária, construção naval, oratória, arte de desenhar e de bordar, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, alvenaria, composição musical, fabricação de armas, artesanato, pintura, capacidade de velejar, de vender e de servir como soldado, alfaiataria, magistério, literatura e poesia. Deus quer que usemos nossos dons de modo criativo, quebrando as barreiras que limitam nossos conceitos de serviço cristão a uma pequena lista de funções dentro das tradições. Hebreus 10:24. Ele quer que exerçamos nossos dons partindo da perspectiva de que, com qualquer dom que recebemos, podemos trabalhar para glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31. O Senhor lhe deu habilidade, interesse, talento, dom, personalidade e experiência de vida, justamente por esse motivo. Mesmo assim, a maioria desses dons permanece oculta, desconhecida e sem uso. Você se surpreenderia ao saber que estudos já indicaram que os cristãos comuns possuem de 500 a 700 habilidades diferentes, todas destinadas a contribuir com o corpo de Cristo. Você não precisa se preocupar achando que alguns de seus talentos são comuns demais. Eles ainda possuem valor eterno para Deus. Jesus disse: "E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa." Mateus 10:42. Como num vitral, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus, em cores e padrões variados. Ele nos moldou de forma a sermos únicos, sem cópias. Nenhum de nós tem a mesma mistura de fatores, o que nos torna singulares. Isso significa que ninguém na Terra jamais será capaz de servir os outros da mesma maneira com que você foi capacitado a fazer. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Efésios 2:10. Uma das maneiras de entrar em contato com seus dons e habilidades é olhar para a sua forma. Podemos usar este acróstico para ajudar a lembrar-se do desenho artístico de Deus ao criar você. Forma espiritual. Deus lhe deu dons espirituais para usar no ministério. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4. Opção do coração. Seu coração determina por que você diz determinadas coisas, por que tem diferentes sentimentos e por que age da maneira como age. Provérbios 4:23, Mateus 12:34. Recursos pessoais. São talentos naturais que Deus lhe deu a fim de cumprir seus propósitos. Êxodo 31, 3 e 4 afirma que Deus deu destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Modo de ser. Sua personalidade influencia no uso de seus dons. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização, sendo uma delas introvertida
e a outra extrovertida. Esse dom terá expressões bem diferentes. Áreas de experiências. Há 5 áreas de experiência que lhe influenciarão no seu serviço aos outros: educacional, vocacional, espiritual, ministerial e de experiências árduas. Você se sentirá bem ao fazer o que Deus planejou que fizesse, usando seus talentos para abençoar os outros. Phil Vischer, autor de Os Vegetais, série animada, disse uma vez: não há lugar mais feliz do que a interseção entre a vontade de Deus e os talentos que você recebeu dele. Abaixo, segue algumas questões para ajudá-lo a descobrir esse ponto de interseção. O que sei fazer bem e posso oferecer para servir as outras pessoas? O que sei e posso ensinar aos outros? O que sei fazer que pode ser ofertado como bênção a alguém? Peça aos membros de seu grupo que o ajude a determinar as coisas que você desempenha bem e como usá-las em seu ministério.